Obrigado, amigos, pela paciência. Nem sempre a tecnologia nos ajuda nessa hora, o sinal e tudo mais. A gente pensa que o problema com o tráfego é apenas no trânsito, mas o tráfego digital também nos atropela. Obrigado pela paciência. Nós vamos dar início e recomeçar, tá bom? Eu sou Tarcísio Carvalho, servindo como diretor do Seminário Presbiteriano de Brasília. E, queridos professores, alunos, funcionários do SPB, nesse momento nós somos todos SPB oferecendo esta palestra a todos que nos acompanham e que queiram começar ou ampliar ou ainda aprofundar o seu conhecimento bíblico acerca da dor. Para trabalhar este tema, nós convidamos o presbítero Dr. Jim Hala, que é médico reumatologista e conselheiro bíblico. Falando do Dr. Jim Hala, ele é casado com a Guenelle, nasceu em Houston, no Texas. Ele tem 3 filhos, 2 filhas, 8 netos. Eles moram na cidade de Spartanburg, na Carolina do Sul. É autor de diversos artigos científicos abordando várias questões clínicas encontradas na prática diária da reumatologia. Seus livros eles foram escritos em resposta à necessidade de levar a verdade de Deus a todas as áreas da vida. Ele é o conselheiro bíblico certificado pela NANC, que é uma Associação Nacional de Conselheiros Notéticos, e como conselheiro cristão ele tem treinado muitos outros para aconselharem com base nas Escrituras. Eu quero convidar agora o pastor João Geraldo, que é o nosso capelão, para agora apresentar o tradutor e como vai escorrer o nosso dia e os outros 2 dias. Muito boa noite, graça e paz. A tradução será feita pelo nosso professor de Teologia Sistemática e Prática de Pregação, reverendo Mateus Felipe Inácio Santos. Obrigado, reverendo, pela sua disposição, tá? Eu sou João Geraldo de Matos Neto, capelão do SPB, e estou acompanhando essa temática bem de perto. Mesmo após essas palestras, eu serei mediador de perguntas que eventualmente não forem tratadas no tempo disponível. Quem sabe vamos até começar um grupo de interesse e estudo nesse assunto. Temas e horários, hoje, como vocês podem perceber, a despeito dos problemas técnicos, iremos avançar até as 22 horas, uma abordagem bíblica da dor, com 40 minutos de palestra, 10 minutos de pergunta e 10 de intervalo. Amanhã, teremos o que fazer quando o nosso corpo falha, 40 minutos de palestra, 10 de pergunta e 10 de intervalo. E no sábado, a Igreja Presbiteriana CMA acolherá os alunos, aqueles que quiserem lá participar, como também os membros da igreja, e lá nós acompanharemos online a interface entre a medicina biblicamente orientada e o aconselhamento bíblico biblicamente orientado. 40 minutos de palestra, 10 para perguntas e o nosso encerramento. Agradecemos a disponibilidade do Dr. Jim Hala e vamos orar para dar início às nossas atividades. Oremos. Pai bendito, obrigado. Em todas as coisas o teu nome é bendito. Um assunto como esse que perpassa certamente todos nós, e clamamos para que teu Espírito nos conduza à tua verdade. Que o Senhor abençoe o Dr. Jim Hala, reverendo Mateus Inácio e a cada um de nós, para que a verdade do Senhor, da tua palavra, chegue ao nosso coração e saibamos lidar com estes assuntos na nossa vida e na vida daqueles que o Senhor colocar em nosso caminho. Se conosco no dia de hoje, nos conduz à tua verdade, é o nosso clamor, desde já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Reverendo Mateus Inácio com a palavra. Deus abençoe o Dr. Jim Hala. Dr. Jim, you can take from here. I'll do my best to translate you. Okay. First, I really am humbled and appreciate being able to speak with you guys. Primeira coisa, eu estou muito agradecido pela oportunidade de poder falar a vocês. I hope to stretch you. Eu espero poder esticar vocês. And to help you to think in some terms that you may not have thought. E ajudá-los a pensar em alguns termos que talvez vocês não tenham pensado.
So you have I guess you have the papers in front of you or the talk. So Roman numeral 1, I've added something to it. And so here's what we basically say: common knowledge, common experience. And then I added, and the Bible says almost everybody has or will have pain. That's a fact. De acordo com o material que nós vamos estudar sobre a experiência comum, o conhecimento comum e o fato de que a Bíblia diz que todo mundo tem uma experiência de dor que precisa lidar. There are many reasons that are given for this. Existem muitas razões dadas para isso. It depends on your source and your standard, and our standard will be the Bible. Isso depende da sua fonte, do seu padrão, e o nosso padrão será a Bíblia. At root, pain and one's response to it are linked, and they're theological. Na raiz, a dor e a resposta que nós damos à dor, elas são teológicas, precisam ser entendidas teologicamente. So, I usually begin with a definition of pain because definitions and labels matter. Geralmente eu começo com uma definição de dor, porque definições e os nossos rótulos importam. Pain is often defined in terms of its feelings, so there's a subjective aspect to it. A dor geralmente é definida em termos de sentimentos, então tem um aspecto subjetivo relacionado a ela. And there also can be an objective component, such as a cut or a broken bone or a joint that's swollen. Mas também tem um componente objetivo, como um corte ou um osso quebrado ou um inchaço no corpo. I gave a definition of pain, which is from the Medical International Association of Pain, and they tend to make things long and drawn out, but okay, go ahead. Geralmente eu dou uma definição de dor que é dada pela Associação Internacional de Médicos, que é longa e às vezes um pouco difícil de entender. So I make the distinction, and you should catch this. There's a difference between a symptom and a sign. Eu faço uma diferença geralmente entre um sintoma e um sinal. A symptom is something that the person says, I have a fever. Fever is a sign because you can measure that with a thermometer. Sintoma, às vezes a pessoa diz, eu estou com febre, mas na verdade a febre, ela é um sinal e você pode usar, por exemplo, um termômetro para verificar. Feeling feverish is a symptom and may or may not be associated with a fever. Se sentir febril é um sintoma que pode ou não estar ligado a uma febre real. In Roman numeral 2, the letter C, I've got a number of things there, so stay with me. Okay, go ahead. No nosso segundo ponto, que veremos aqui no nosso outline, nós temos uma série de coisas que veremos, então me acompanhe neste argumento. So we can consider pain as a distressing feeling that may or may not have an objective cause. In other words, you've got a broken bone and you usually hurt, but you could have an arm that hurts without a broken bone. Você pode ter, na definição de dor, nós podemos pensar em algo um sentimento que está causando um estresse a você, que pode ou não estar ligado a uma causa objetiva, uma causa real. Então você pode se sentir com o braço quebrado, mas pode ser que o seu braço não esteja quebrado ou esteja quebrado. O sentimento e a dor nem sempre são a mesma coisa. So patients or just people will tell you, I hurt, I don't feel good. So what I've learned, you have to ask questions. As pessoas normalmente vão dizer, eu estou sentindo dor, eu não me sinto bem. Então, o que eu aprendi é que normalmente nós temos que perguntar, fazer algumas perguntas para entender. Now, this is an important point. Esse é um ponto importante. Okay.
that the question is, as doctors, we're taught that pain is good. Como médicos, nós somos ensinados de que dor é uma coisa boa. The problem is the definition of good. O problema é a definição de bom. For instance, 3 places in the Gospels, Matthew, Mark, and Luke, there's a story of the rich young ruler that comes to Jesus and says, "Good teacher, what must I do to inherit the kingdom of God?" And Jesus says, "Don't call me good," because the man was judging Jesus by human standards, not God's standards. Normalmente nos evangelhos nós temos aquela história, em Marcos, Mateus e Lucas, do jovem rico que vem até Jesus e diz: "Bom mestre, que devo fazer eu para herdar a vida eterna?" E Jesus questiona a definição dele de bondade, porque ele tinha uma definição humana de bondade que não estava necessariamente de acordo com o padrão de Deus. Generally, in medical school, we're taught that pain is good because it tells us that something is going on inside the body. What is going on inside the body is a theological issue that involves the body, and I'll explain that as we go. Quando nós, na medicina, dizemos que a dor é uma coisa boa, nós estamos dizendo que existe algo acontecendo dentro da pessoa e precisa ser verificado. Mas esta coisa nós sabemos que ela é teológica e envolve também o corpo, não apenas o corpo, e nós vamos entrar mais a fundo nesse detalhamento. Okay, follow me on this. Adam and Eve in the garden, before Genesis 3:15, there's no mention of pain. Acompanhe o meu argumento. Adão e Eva, antes de Gênesis 3:15, não há uma menção sobre dor na história deles. The word for pain didn't enter into Genesis 3:15 after sin. A palavra dor não acontece até que em Gênesis 3:15 nós temos a realidade do pecado. So using the logic of the Bible, pain tells us there's something going on with the person. Então, usando a lógica da Bíblia, a palavra dor, ela significa que tem algo acontecendo com a pessoa. Those are very important. So that will come clear as we go on. Então, isso é muito importante, vai ficar mais claro à medida que nós seguirmos no argumento. Now, you may have heard the terms physical pain, emotional pain, mental pain. Você já ouviu os termos dor física, dor mental, dor... A terceira eu esqueci, mas existe todo tipo de dor. And what I have in my notes is those are not helpful. Essas definições apenas em si não são úteis a nós. Okay, so stay with me now because we're going to talk about some anthropology, some beliefs, biblical teaching about man. Okay? Fique atento agora, porque nós vamos falar um pouco sobre antropologia, alguns ensinos bíblicos que dizem respeito ao homem. Okay, so man, or that's a woman, man or woman. Okay, we are what we call outer man, that is the body, including the brain. Don't forget that. The outer man, the body and the brain, that's one part of the unit. The other part of the unit is the inner man, which is the heart, our soul, our mind, our spirit. They're all terms that are very close to the inner man. Man is not just body. He's not just soul. He is a unit together. Quando nós falamos do homem e da mulher, é importante nós separarmos entre o homem exterior e o homem interior. O homem exterior é aquilo que é definido pelo seu cérebro e pelo seu corpo, mas o homem interior é definido pela sua alma, pelo seu coração, pelo seu ser interior. É importante que nós tenhamos essas duas definições nessa unidade que é o homem. So when we talk to a person, either as a physician or just a friend or a counselor, we talk to the person and he, as a whole person, he brings his heart, that not his lub-dub, but his inner man, and he brings his body to the table and he tells you, I have pain. Então, quando nós conversamos com uma pessoa, seja um médico ou um amigo, nós precisamos lembrar que essa pessoa traz tudo o que ela tem, tanto o seu coração, a sua alma, quanto também o seu corpo exterior,
E a definição de dor está ligada a tudo isso, e não apenas uma das partes. So I'm going to summarize Roman numeral 3 with 3 points. One is that God has made our bodies with nerves, nerve fibers, hormones, or what we call neuropeptides. I don't know how you say that, but chemicals that run around and transmit a pain signal. Então, eu vou resumir o meu terceiro ponto da palestra dizendo que quando Deus fez o nosso corpo, ele fez o nosso corpo com neurônios, com hormônios, com neuropeptídeos e com todo tipo de sensores. As a corollary to that, if you cut some of those pain nerves, you don't feel anything. Or if you get rid of some of those neuroamines or neuropeptides, you don't feel anything. Sim, então, por princípio, se você cortar um desses sensores nervosos, em princípio você não sentiria dor, porque eles são sensores para dor. So apparently Jesus had that same nervous system. Aparentemente, Jesus tinha esse mesmo sistema nervoso. And that nervous system, this is all body now, goes to the brain and a specific part of the brain, where then it's sent to parts of the brain and it's interpreted. Então, esse sistema nervoso, ele capta as informações e ele envia para o cérebro as informações que são ali, então, interpretadas. Okay, that's one point. The second point is this, that wanting and thinking, that is what you desire, what you want, and what you think influences how you feel. Feeling is always linked to thoughts and desires. Então, é importante, no nosso segundo subponto, nós lembrarmos que o nosso desejo e aquilo que nós pensamos estão ligadas ao nosso corpo. Nós, muitas vezes, desejamos e pensamos coisas e o nosso corpo responde a essas coisas. The reason why that's important, and this is all part of the second point, is that people come in, they want the pain gone. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas vêm e elas querem que a dor vá embora. The more they want it gone, the less it goes away and the more pain that they, quote, feel. Mas muitas vezes, quanto mais eles querem que essa dor vá embora, mais eles acabam sentindo dor, ironicamente. So when you help them see that pain relief is not the goal of the believer, but pleasing God, then you've got a road, a way to help them get victory in the problem of which psychiatrists and psychologists never talk about. Então, quando você ajuda a pessoa a entender que o alívio da dor não é o objetivo, mas viver para a glória de Deus, viver agradando a Deus, isso vai ajudar a pessoa a entender melhor como viver o seu problema dentro dessa perspectiva. And so I said 3 points, but there's going to be a fourth point. Just think about it. We all understand about pain, and a lot of people don't mind having pain if it's going to get them something. The woman in childbirth is going to have a baby. The athlete that goes out there and works out and he does all kinds of things to his body so he can get the victory. Então, uma coisa que eu não traduzi no ponto anterior, ele disse que nós vamos aprender a viver vitoriosamente dentro da realidade da dor. E em segundo lugar, a dor, muitas vezes ela faz parte do processo quando a pessoa entende o lugar da dor. Por exemplo, a mulher que vai dar à luz a um bebê, ela sente dores, ou o atleta que se esforça, e ele sente dores como parte do processo, eles aprendem a lidar com a dor. So we need to help people, it's the last point, we need to help people change their definition of victory, and I have that later on in the talk. Então nós precisamos ajudar as pessoas a redefinir o entendimento delas de vitória, e nós vamos trabalhar isso nos nossos pontos nessa palestra. Now we're on Roman numeral 4, and this is we shouldn't have to even say this, but we do. We have to remind us that we want to go to the Bible to help us interpret this whole idea of pain. Eu estou no quarto ponto da minha palestra, e eu acho que eu nem precisaria dizer isso, mas nós precisamos da ajuda das Escrituras para termos uma definição de dor. The fact of pain is a reality,
And we see that in such places like Romans 5, 12 through 14. The sin of one man, sin, misery, and death entered into the world. So if Adam and Eve hadn't sinned, or Adam hadn't sinned as a covenant head, and God hadn't judged him, then we wouldn't have any pain. Então, nós precisamos ver claramente que a Bíblia, por exemplo, em Romanos capítulo 5, nos versículos 1 em diante, ela vai tratar do pecado de Adão. Se Adão não tivesse pecado, então a miséria e a morte não haveriam entrado no mundo e nós não estaríamos lidando com a realidade da dor. That's often misunderstood because I made that mistake early on, and I told a lady that you have rheumatoid because you're a sinner. Well, she thought... Yeah, go ahead. Eu cometi um erro no início da minha carreira de dizer para uma pessoa, para uma mulher, que ela tinha dores do reumatismo porque ela era uma pecadora. And so I lost her. So she thought she did. I don't even know if she was a believer, but the point was, we're not Job's friends. Eu acabei perdendo ela, eu não sei dizer se ela era uma crente, mas o ponto que nós precisamos entender é que nós não somos os amigos de Jó. Okay. If they were true, then you'd have to say that Jesus was the greatest sinner ever because he underwent the cross, which was the worst thing, but the best thing that a person could do at that time. Se os amigos de Jó fossem verdadeiros, então a gente teria que dizer que Jesus foi o maior pecador de todos os tempos, porque ele teve que passar pela cruz, que na verdade era uma coisa boa para a salvação dos homens. I don't know if y'all are familiar with, and I don't mean that as a slight, but with Paul, the Pilgrim's Progress, but there's the journey to the celestial city. Okay? Eu não sei se vocês estão familiarizados, mas no livro O Peregrino, de John Bunyan, existe ali uma jornada, então, para a cidade celestial. So he starts, and there's a finish, but there's all kinds of activity between the start and the finish. Então ele começa e tem um fim, mas tem todo tipo de coisa e atividade que acontece entre o início e o fim. And so this will come back again, but I had a lady that didn't like the body she had, and she didn't like the God who gave her that body, even though she didn't say that. Existe toda sorte de interpretação, mas a verdade é que uma vez eu conheci uma mulher que ela não gostava do corpo que ela tinha e nem gostava do fato que Deus tinha dado a ela aquele corpo. And so I worked with her as a physician, but then I saw her as a counselor, and she was able to understand. She said, I understand that complaining about my body is a complaint about God. Eu comecei a trabalhar com ela como médico, mas eu também a ajudei como conselheiro a ajudá-la a perceber que a reclamação dela contra o corpo, na verdade, era uma reclamação contra Deus. So I thought we were making headway. And then she said, I understand I'm going to have a glorified body in heaven. So e eu achei que a gente estava fazendo progresso, mas ela falou, eu entendo que no céu eu vou ter um corpo glorificado. So we had the end and the beginning. But the key was, she said, I can't make it between the beginning and the end. So I had to try to help this lady see that becoming more like Christ, using the body she didn't like, was the greatest thing this side of heaven. She didn't buy it. Nós tínhamos o início da conversa e tínhamos o futuro, que era o corpo glorificado, mas ela não conseguia lidar com o meio do caminho. E ela disse, eu não sei se eu vou conseguir. Então, eu tive que insistir com ela para ajudá-la a entender que a melhor coisa que ela pode fazer é glorificar a Deus no corpo que ela tem no momento. Mas era difícil para ela entender. To end up this Roman numeral, God's answer is summarized in the Old and the New Testament in Genesis 15 to 21 and Romans 8, 28 and 29. You probably know those verses, but they're verses that most people cannot handle unless they're spiritually mature. Então, nós sabemos que, para terminar esse ponto, que a Bíblia sumariza, ela resume essas ideias, principalmente em Gênesis 3, 15 a 21, e em Romanos 8, 28 a 29, que são textos que as pessoas conhecem, mas elas não conseguem lidar adequadamente com a realidade que é tratada ali.
Basically, they say that God is in charge, but they don't Basicamente, eles dizem que Deus está no controle, but they don't like the charge that he has given them because they don't like the body that he has and that he's given them, and they don't see anything that good that could come out of that. eles sabem que Deus está no controle, mas eles não gostam do fato de que Deus deu a eles o corpo que eles têm e eles não conseguem perceber nada de bom que possa surgir dessa realidade. So be careful with those verses. Don't beat people in the head, but help them see that there's a good God in charge. And the greatest example of that is the cross, that has been the greatest good that has ever come and will come in this present life. Então, nós precisamos ser atenciosos e ajudar as pessoas a perceber que esses versos dizem sim que Deus está no controle e o maior bem que Deus pôde realizar veio justamente através da cruz do Calvário. Ali Deus realizou o seu bem por nós. Okay, the last point on this Roman numeral is this. We have to help people see that this life begins for the believer at regeneration or salvation, so that we don't have to wait to eternal life to get the goodies, to get the dessert, okay, however you want to say that. But eternal life begins, John 17:3, begins with a relationship with Jesus Christ, and it begins here on this earth. We have a piece of heaven. We have a piece of heaven as a believer. Uma das coisas que nós precisamos ajudar as pessoas a verem, esse é o último ponto, é o quinto ponto, é que a vida eterna começa agora, na regeneração, e não somente no futuro, quando nós achamos que teremos o bem bom ou a sobremesa. O texto de João 17:3 nos lembra que começa num relacionamento com Jesus, que tem o seu início agora, nessa terra, e nós precisamos aproveitá-lo. All right. Okay. So number 5, Roman number 5 is proper theology. And you could guess, okay, we're talking about who is God, and people are coming to grips with who is God. He runs his world the way he wants to. Okay, go ahead. Sim. Nós precisamos entender agora, neste ponto, a teologia propriamente dita. Quem é Deus e que Deus governa sobre este mundo. And so some people expect God to treat them better than he treated his son. Algumas pessoas esperam que Deus trate eles melhor do que Deus tratou o seu próprio filho. And I've given you some verses there. He reveals himself. This God is not like Allah. This God becomes personal, and he reveals himself. He reveals truth about himself, about us, about his world. E, então, alguns versos que eu trabalho, esse Deus a quem nós adoramos é um Deus que se revela, ele não é um Deus distante, é um Deus que se revela a sua vontade e a sua verdade neste mundo. He tells us what he requires, why he requires it, and what he deserves, and it's summarized in Matthew 22:37 through 40. You guys, I'm sure you know that. He says, look, love the Lord your God, love your neighbor as you already love yourself. Those are the two great commands, are summarized by love. Então, a palavra de Deus é muito clara que Deus revela o que ele espera de nós, o que ele deseja de nós. E o texto de Mateus 22, versículos 37 a 40, nos lembra que a lei, o resumo da lei é isso: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esta é a vontade de Deus. What I tell people is, God wants you, all of you, because he's given all of himself to you in his Son and in his Spirit. O que eu costumo dizer às pessoas é que Deus quer o todo de nós, justamente porque ele se entregou totalmente a nós, nos dando o seu Filho e o seu Espírito. If they get that, then the next part, becoming more like Christ, who's the only person that Jesus has been well pleased with, and it's only because he's well pleased with Jesus and we're in Christ that he will be well pleased with us as we live as a child of the King. Se nós entendermos isso, então ficará mais fácil entendermos que o objetivo é que nos tornemos igual a Cristo, aquele em quem o Pai se compraza, aquele em quem o Pai se agrada, e o nosso grande objetivo de vida é nos tornarmos semelhantes a ele. Becoming more like Christ
includes one aspect that usually doesn't get spoken about, and that's stewardship. Now, you know about stewardship given your money, but I'm talking about stewardship of your body. Muitas vezes, se tornar igual a Cristo consiste numa ideia que as pessoas não entendem bem, que é a ideia de mordomia cristã. Alguém pode pensar que mordomia é apenas dar dinheiro, mas aqui nós estamos falando de mordomia como uma consagração dos nossos corpos. So everybody is a steward, either good or bad, and everybody's a theologian, good or bad. Todo mundo é um mordomo, bom ou ruim, e todo mundo é um teólogo, bom ou ruim. Example, I will see a person that comes in, they have osteoarthritis of the knees. Por exemplo, eu recebo uma pessoa, um paciente, e ele diz que ele tem osteoartrite no seu joelho. They have trouble getting up, walking, things like that. Eles têm dificuldade de levantar, de andar, coisas do tipo. Their quad muscles, their I'm pointing to it, you can't see it, but your quad muscles that get you to bend the knees, they're weak. Os músculos que são ligados ao seu quadril, que também te ajudam a fazer o movimento dos seus joelhos, esses músculos estão fracos. So, the way I've approached medicine, not just in this case, but this is an easy case, I'll ask them, okay, they're a believer. They've already told me that. What are you doing with your body? They're oftentimes overweight. They're not doing their exercises. I say, listen, you need to have a worship service every day. Geralmente eu converso com essas pessoas, muitos deles dizem que são cristãos, e eu pergunto, o que está acontecendo com o seu corpo? Muitas vezes eles estão acima do peso, e eu digo a eles, olha, você precisa fazer um culto a Deus todos os dias. And so I'll show them how to do their quads. They do them right there in the chair. They don't have to have any weight transferred across the joint. And I say, that's a worship service. You're not trying to get better. You're honoring God with the body that you have, and he may grant you improvement. And even if you have to have knee surgery, you're going to function better after the surgery because you did your quads. Então, como crente, o culto dela consiste em fazer certos exercícios com o corpo, movimentos do quadril, movimentos do joelho, e o objetivo para ela não é apenas melhorar, mas é honrar a Deus com o corpo que ela tem. Mesmo que depois ela tenha que fazer alguma cirurgia, precise de alguma coisa, ela precisa glorificar a Deus dessa forma. I will tell them, and in Romans, you go anywhere you want, but Romans 12, 1 and 2, and 1 Corinthians 6, 13 through 20, I tell them that taking care of their body as a good steward is not an option for the believer. And if they're not doing that, they need to repent and get busy with good fruit. Eu digo, existem vários lugares na Bíblia, como Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, e 1 Coríntios capítulo, eu perdi a referência, mas eu posso pegar depois, mas esses textos falam que nós devemos honrar a Deus com o nosso corpo, e se a pessoa não está fazendo isso, ela deve se arrepender e passar a fazer isso como arte de glorificar a Deus. Okay, let's go to Roman numeral 6. This is anthropology about man. Now, I've mentioned some things. This is the way I approach it. We don't have to go through every one, but man is because God is. No sexto ponto, nós vamos agora trabalhar a teologia da antropologia, a antropologia do homem, e nós precisamos entender que aquilo que o homem é está ligado a quem Deus é. If God wasn't, we would not be. That's very simple. Se Deus não existisse, nós não existiríamos. Isso é muito simples. So that forces us to always look vertically toward God. Então isso nos força a sempre olharmos verticalmente na direção de Deus. And so then we can say, well, God has made us real. He's made us as a thinking, rational being. He's made us relational. All these are written down. Revelational.
religious. He's a worshiping being. He is related to God, whether he wants to acknowledge it or not. Every atheist is a theologian. They're just poor theologians. Então, isso nos faz pensar que quando Deus nos fez, ele nos fez como seres reais, seres pensantes e racionais, seres relacionais, seres religiosos, e todas essas coisas Deus nos fez porque ele é real. Um ateísta é alguém que é um teólogo ruim, porque ele não entende bem essas coisas. Okay. All right. And so then I've got it that the man's a duplex being. He's a unit. He's not divided. We don't put the doctor over here and the pastor over here and somebody over here. He's a unit, and he's got to be approached as a unit, as a one flesh being with a body and a soul, an outer man and inner man. And what happens in the outer man affects the inner man, and what happens in the inner man affects the outer man. You cannot separate that. Now, somebody will say, well, listen, I've got a broken bone. What does that have to do? Yeah, you take care of your body, but what you think about the doctor, what you think about how you broke the bone, what you think about the healing is going to influence your body and that area of pain. Então, nós precisamos entender que o homem ele é uma unidade. Nós não podemos separar o homem em partes. Você não tem o doutor e o pastor e uma pessoa. Não, todas essas coisas estão ligadas numa só pessoa. Tanto o seu homem exterior quanto o seu homem interior. Por exemplo, se uma pessoa falando, eu estou sentindo uma dor no meu osso, a forma como ela pensa sobre essa dor também influencia a sua própria dor e o seu próprio corpo. Okay, every person is a thinking being. Every person has desires. And what happened with sin, instead of thinking God's thoughts and desiring God's desires, we think our own thoughts, which because of the curse of sin, it's satanic in its thinking because self takes center stage. And even as a believer, we still revert back oftentimes, and I see that in my own life, and I see that in my life of my patients when their body is not working the way it wants. I'll try my best to translate that. It was a long line. I'll do my best. I'll try my best. I'm sorry. I cannot make it easy. O que nós precisamos entender é que quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe uma quebra na nossa forma de pensar, de tal maneira que os pensamentos de Deus e os desejos de Deus não são mais nossos pensamentos e os nossos desejos. Isso é algo satânico, a ponto de isso influenciar toda a nossa percepção de dor e toda a realidade de quem nós somos. Foi mais ou menos isso. Okay, so it's all good. I said it was more or less along those lines. If they get this, thoughts, desires, and actions. You notice I didn't talk about feelings, and I didn't talk about emotions, and I'll tell you why. But those three are inner man and outer man activities. Adam and Eve, before the fall, were in sync with that. Então é importante nós entendermos que nós temos pensamentos, desejos e ações. Veja que eu não estou falando aqui agora de sentimentos, mas nós precisamos entender que Adão e Eva tinham essas coisas, mas a partir da realidade do pecado, essas coisas se desalinharam e perderam a sincronia com Deus. Okay. Self was in the proper place. It wasn't competing with God before the fall. O self, o eu da pessoa, estava no seu lugar correto, ele não estava competindo com Deus antes da queda. After the fall, then self, what I want, competed with what God says. Então, depois da queda, o meu eu, aquilo que eu desejo, agora compete com Deus, com aquilo que ele diz na sua palavra. Okay. So we have to bring our thoughts, desires, and actions in sync with what God's word says. That's the point. Então nós temos que trazer os nossos pensamentos, desejos e ações em sincronia, em alinhamento com aquilo que Deus diz em sua palavra. Esse é o ponto. Okay. So we could say then, how are we, whether you have rheumatoid arthritis or you've got metastatic breast cancer, the question is, how do you live in God's world? Não importa se você tem... Não importa se você tem artrite reumatoide ou se você tem câncer de mama, a pergunta é como que você vive no mundo de Deus de acordo com o padrão de Deus.
We still have to be God pleasers. Now, we're going to talk about how that may change, but that's still got to be the undergirding of how we help people. Em tudo isso, nós temos que ser pessoas que agradam a Deus. E isso é o que está por baixo de todas as coisas. Nós temos que saber isso para ajudar as pessoas a entenderem isso. Okay, so here's application then. We'll try to make it simple. We want to help the person answer the question, how can something bad, that is rheumatoid arthritis, be good? Então, a primeira coisa que nós temos algumas aplicações aqui é como que uma pessoa pode pensar que alguma coisa é ruim, que na verdade ela é uma coisa boa. Por exemplo, como que a artrite reumatoide, na verdade, pode ser uma coisa boa. So that can be misunderstood. So sin and its consequences are never good. Isso pode ficar um pouco confuso, porque nós precisamos dizer que o pecado e suas consequências nunca são coisas boas. Unless they're understood from God's perspective. The point being the cross. The cross is the greatest good, but it has to be understood from God's perspective. A menos que essas coisas sejam entendidas a partir da perspectiva de Deus, como, por exemplo, a própria cruz, que deve ser entendida a partir da perspectiva de Deus, pois a cruz era uma dor, a menos que nós vejamos da perspectiva de Deus, nós nunca veremos nada de bom nessas coisas. Help them see that the goal of pain relief is inferior to the superior goal of pleasing God, even though when their body is not working well. Nós temos que ajudar as pessoas a perceberem que o objetivo de aliviar uma dor temporária é inferior ao objetivo de ver as coisas pela perspectiva de Deus, pois a perspectiva de Deus é o centro, é aquilo que traz glória a Ele, isso que nós devemos enxergar. So one way to help them see is their desire of pain relief may take people to all kinds of doctors and all kinds of what we call alternative medicine, but that's only futile. Nós temos que ajudar as pessoas a entender que esse objetivo de aliviar a dor temporária pode levá-los a toda sorte de médicos e alternativas medicinais, mas esse objetivo em si é um objetivo fútil. Pleasing God simplifies life. Agradar a Deus simplifica a vida. So you might ask the person certain questions. What relief has your approach achieved? In other words, living the way you have would have been the results. Would you mind repeating the question, Dr. Jim? Okay, no, yes. What do we do is I ask a person, okay, this is your approach. What has it gotten you? How is life better living like you are? Joia, então você pode perguntar para a pessoa, olha, de acordo com esse padrão de vida que você está vivendo, tentar aliviar a sua dor temporária, isso realmente tem agradado a Deus? Isso realmente tem alcançado algum objetivo maior? Yeah. And then I'll give you an example. This one guy wanted pain relief. Por exemplo, tinha um paciente que queria alívio da sua dor. And he'd been praying it for 20 years, he said. Ele estava orando por 20 anos. And I said, well, how you doing with that? He said, well, God hadn't given it to me, so I got to pray some more. Eu perguntei para ele, e aí, o que está acontecendo? Aí ele respondeu, bom, Deus até agora não fez nada a respeito, então eu preciso orar ainda mais. So I asked him, do you think God is teaching you that you need to change your approach? Então eu perguntei para ele, será que Deus não está tentando ensinar você que você tem que mudar a sua abordagem, sua aproximação? He never answered me because the only thing he had on his plate was to get rid of the body that he has. Ele não me deu nenhuma resposta satisfatória, porque a única coisa que ele tinha em mente era o objetivo de se livrar da dor e se livrar do corpo que ele tem. And you can see as a side, I know we're talking about pain, but you could have a spouse that you don't like. You can have a car that you don't like. You can have a next door neighbor you don't like. You can have whatever you don't like, and you can approach it in the same way. So the principle is the same. Então você pode ver que às vezes a gente tem uma esposa que a gente não gosta, um carro que a gente não gosta, um vizinho de porta que a gente não gosta, e a gente tenta se aproximar dessas questões da mesma maneira que esse paciente. Okay. All right. So, and then
I go down to F here and help the person change his source and standard for the satisfaction for life to the far superior goal and source of satisfaction, pleasing God. That is a theological mountain that you'll have a hard time selling to people. Então, no nosso sétimo ponto, nós vemos claramente que nós precisamos ter uma vida centrada em Deus e ensinar as pessoas a enxergar essa montanha da glória de Deus que é superior a todas as outras coisas. Dr. Jim, I was just warned that I think that our first session time is up, and I think we should have a little break. Let me ask a question to Pastor Tarcísio. Pastor Tarcísio, nós vamos ter agora um momento de perguntas e respostas com essas perguntas aqui? Isso, eu tenho duas perguntas aqui e a gente faz essas duas perguntas e faz o break. Tá bom. Você faz a pergunta ou eu faço a pergunta? Se você quiser fazer? Okay. Eu posso fazer. Dr. Jim, we have two questions before our short break. One of the questions is, what is the difference between pain and suffering, and how do they relate to counseling? The difference between pain and suffering, and how do they relate to counseling? All right. Try to give it a short answer. That's a good question. Okay, some people don't divide it. They just throw it all in together. Algumas pessoas não fazem distinção entre diferença, entre dor e sofrimento. Às vezes eles colocam as coisas tudo dentro de uma coisa só. Suffering, you don't want to know this, but anyway, the common word for suffering is thlipsis in the Greek. And it means, a palavra comum para sofrimento é a palavra silepsis no grego. Yeah. And it just simply means pressure. Okay? E simplesmente significa pressão. Sofrimento significa pressão. And I like to tell people that they're going to get squeezed because that's what happens in a fallen world with a fallen body, especially if you're a believer and you profess Jesus Christ. You can expect that. Eu digo para as pessoas que num mundo caído como o nosso, você tem que esperar ser espremido, ser apertado, especialmente se você é um cristão que crê em Jesus Cristo, porque isso faz parte da realidade desse mundo caído. And so what happens, people have taken suffering and have pushed into it the subjective, how I feel, not how I think and how I desire. Então, muitas vezes as pessoas pegam o conceito de sofrimento e empurram para dentro dele a ideia de como eu me sinto, em vez de como eu penso ou o que eu desejo. The greatest sufferer was Jesus Christ. So we suffer. That is, well, let me give you an example. Just with it, I make a distinction between humiliation and humility. O maior exemplo de todos foi Jesus Cristo, ele foi o maior sofredor de todos. Então, por exemplo, eu faço uma distinção entre humilhação, what was the last one you said? Humility. E humildade. Humilhação e humildade. Okay. Humiliation is what happens to you. Humilhação é o que acontece a você, com você. That's God's providence. Humility is the right standard by which you judge yourself in the context of the humiliation. So humiliation... E humildade, a diferença de humildade é que é o caráter de Deus em você que faz você responder adequadamente no contexto de humilhação. Yeah. And so humility is what helps you interpret God's providence that people call humiliation. Então, humildade é o que ajuda você a interpretar a providência de Deus naquilo que as pessoas chamam de humilhação. Jesus humbled himself when he came to earth. There was a humiliation, but people don't necessarily think that taking on enfleshing, the incarnation, was really a humiliation. But when God steps out of the infinite and steps out of heaven and takes on the finite. Jesus, então, ele explica que quando ele se encarnou, isso foi uma humilhação. Às vezes as pessoas não entendem isso. Mas observe que Deus, quando ele era eterno e grandioso, e ele se torna finito num corpo humano. So suffering then is what people import into pain as part of God's providence. And so I tell them that the only true sufferer is Jesus Christ, and we need to suffer as he suffered
and we need to look at it that way. And we'll talk about that tomorrow and the next day. Então, a gente precisa discernir entre essas duas questões, da humilhação e do sofrimento, e nós veremos com mais calma isso nos próximos dias. Dr. Jim, there's a second and final question. How do you normally define, how is normally defined, and how can we see fibromyalgia? That's how we call fibromyalgia? Yeah, right. You can't, well, I'll tell you how it's defined. It's people that hurt, that you don't find anything. And we used to say that back in the 70s, when you touched people, they would jump, and those were the trigger points. But now what has happened, doctors talk about centralized pain. That is something going on in the central nervous system, but nothing is wrong in the nervous system. Okay? Então, antigamente, na década de 70, as pessoas, quando falavam sobre fibromialgia, falavam sobre o toque que acontecia na pele e a pessoa pulava de dor. Mas, ultimamente, a definição tem se centrado mais na ideia de um problema com o sistema nervoso central, mas muitas vezes não se consegue encontrar nada de errado com o sistema nervoso central, ainda que se aponte para ele. There's no question that wanting and thinking influence the body, including pain, and it's especially important in people that are been labeled fibromyalgia. Não há nenhuma dúvida de que processos de pensamento e de desejo afetam a dor do nosso corpo e de que isso está particularmente ligado a pessoas que sofrem com fibromialgia. All right. Yes, I think we have a break now. Pastor Tarcísio, you can take from here. Pastor Tarcísio, pode pegar daqui. Nós temos um intervalo agora. Sim, isso mesmo. I'm not sure if he's up and running for more. So instead of doing a big break or a medium break, we can keep going. How do you feel? That's fine with me. Okay. Sure. I hope I answered that question. You know, that's a big, that's only probably about 12 letters, but that's a big deal. And there's you got to be careful answering that question. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta sobre fibromialgia. São apenas 12 letras, mas é um assunto grande e importante, e depois podemos entrar mais a fundo nele também. Pastor Tarcísio. Então, podemos seguir daqui, pastor? Então, eu creio que sim. Sim, ok. Toca? Claro, com certeza. Vamos seguir. Okay. So, let me, Dr. Jim, we're going to keep going from here. Let me just make sure I got the outline for your lecture. Pastor Tarcísio, eu estou traduzindo voo livre aqui. Eu não estou com o outline na minha frente. Você, por acaso, tem esse arquivo aí com você? Oh, you didn't get it? Don't worry. We can keep going. It's fine with me. Okay, but I can, as soon as we get done, I can go up and send it to All right. you. That's great. Do I have an email? Oh, good. Yes, we can do that. Yes, perfect. Not a problem. Oh, I am so sorry. Don't worry about that. Don't worry about that. I think I sent it to somebody. No worries, Yeah, okay. sem problemas. Então nós vamos seguir daqui a nossa You sent to somebody, and my name is nobody. No problem. Well, does nobody have an email address? Yeah, we do have, but you don't have to send it to us now. We can do that later. It's all right. good. No yeah, problem. because they are able to follow. Okay. I'm so sorry. Don't worry about it. I thought that had gone, but then if we send the other two too, then they'll have that tomorrow. But of course, it'll be in English. It won't be. Não tem problema. Então nós vamos seguir a palestra daqui, meus irmãos, sem intervalo. Cremos que podemos continuar com todo mundo seguindo. Então, Dr. Jim Hala, you can keep going with the second part. Okay, we're coming down really to the end. Thank you guys for hanging in there. Okay, I don't know how you say that. Okay, but what we try to do is get people to think God's thoughts and desire God's desire. And that's a hard sell when your body's not working right. Nós precisamos ensinar as pessoas a pensarem os pensamentos de Deus e desejarem os desejos de Deus, e isso pode ser muito difícil quando o corpo das pessoas não está respondendo de acordo. There is a term in apologetics that we talk about in terms of pushing the antithesis. Is that? Sim, tem um termo na apologética que nós normalmente usamos, que é o de propor uma antítese, de colocar uma antítese. Okay. So the person's thesis when they come in, give me a diagnosis and the pain will be gone.
As pessoas geralmente elas chegam no consultório e dizem: me dê um diagnóstico que certamente a dor vai embora. The antithesis is slow down. A antítese para essa fala da pessoa é: calma lá, não é bem assim. Okay. They can actually make rheumatoid, fibromyalgia, lupus worse by their thinking and wanting, and it can actually inhibit the doctor from helping them get what they want. Ao pensar dessa forma, eles podem acabar tornando a artrite reumatoide, o lúpus, a fibromialgia ainda pior e acabar impedindo que o doutor trate eles adequadamente. But what I tell them, I'm just not interested in them getting better. I want them to grow. Now, I don't just say this right off. I've learned to know the patient, but I tell them, I want to help you grow and change in this situation that you don't like. Então, quando eu viro para as pessoas, eu digo, olha, o que eu quero para você não é apenas que você melhore, mas eu quero que você cresça. Claro que eu não digo isso de qualquer forma, eu aprendi da forma ruim, mas a pessoa precisa aprender a crescer no meio da situação que ela está vivendo. So we're talking about this thesis and antithetical way. We're talking about the wide road and the narrow road. So the wide road is pain relief at any cost. The narrow road is pleasing God, and that's going to give you some pain relief, but it may not give you the new body that you want. Então, nós temos que trabalhar essa dinâmica. Existe uma tese e uma antítese. A tese que as pessoas têm é: eu quero o alívio das minhas dores. Mas a antítese é que elas têm que aprender a agradar a Deus. E isso pode não trazer o resultado que você quer, da forma como você quer, em relação ao seu corpo. Jesus, in John 4:31-34, when the apostles wanted him to eat, he said, I had food, and wanted him to drink, I have food that you don't know about. And they were clueless to what he was talking about. Jesus, quando em João capítulo 4, versículo 31 a 34, ele foi oferecido comida e bebida pelos seus discípulos, e ele disse: eu tenho uma comida que vocês não sabem nada a respeito dela. Que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Sorry. He wasn't against eating or drinking, okay? But what he was for was pleasing God. He said that's his food. And people like to say, well, that's spiritual food. No, spiritual food is physical food. Mm-hmm. How did he go for 40 days in the wilderness? I don't know. And not eat? I don't know. But he was obviously eating and drinking from the fountain of his relationship with the triune God. So, Jesus falou que a vontade que ele tinha para fazer a sua comida espiritual era fazer a vontade do Pai. Às vezes as pessoas não entendem essa questão da comida espiritual, mas ela fica claro para a gente quando Jesus passou 40 dias sem comer no deserto. A gente às vezes não sabe como ele foi capaz de fazer isso, mas certamente ele estava se alimentando ali da fonte espiritual que era o seu Deus triuno, o Pai e o Espírito ajudando ele no processo. And Paul picks that up and summarizes it, I think, in 2 Corinthians 5:7-9, where he says, we don't live by sight, by the senses, we live by saving faith. And so we make it our ambition to please God. So you and I, no matter what body we have, no matter what spouse we have, no matter what car we have, we make it our ambition, our goal to please God simply for the sake of him. He deserves to be pleased, and he promises you, and he promises me that he's going to reward that ultimately in heaven, but there's going to be some goodies. I don't know how you say that, but there's going to be some goodies here on this earth. Então o apóstolo Paulo pega a mesma ideia que Jesus em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 9, e ele diz que a sua ambição não são apenas os seus sentidos, mas o agradar a Deus, e que isso deve ser o goal, o objetivo maior de vida da pessoa. Não importa a esposa que você tem, o corpo que você tem, o carro que você tem, o seu grande objetivo não é mudar essas coisas, mas é agradar a Deus em todas as coisas. Okay, you can ask some people some questions. Why would God say no to pain relief? Você pode perguntar algumas perguntas para as pessoas. Por exemplo, por que Deus diria não para o alívio da sua dor?
and then you ask him, how have you responded to his no? E você pode, e quando você, can you repeat? You can repeat that answer, Dr. How Jim. have you responded to God's no? E como que você normalmente responde quando Deus diz não? And see, that gets us into Romans 8, 28, 29, and Genesis 50, 15 to 21. Okay, so that's how you can ease that in. So they see that God is not really a bad God. He's up to something, and he's up to something good, and it's not just eternally, it's good for right now. Então, essas respostas vão nos levar imediatamente a Romanos 8, 28 e 29 e Gênesis 3, 15 a 21, que mostram que o objetivo de Deus é justamente realizar o seu bem nas nossas vidas. Ele tem um bem superior, um bem maior, e não apenas nos dar pequenos presentes, pequenos benefícios na terra. So the focus could be on the gain or the pain. Now, we want people to focus on the gain, which is pleasing God. That woman, Jesus picked this up at the Last Supper, John 16, 20 and 22. He told these old fishermen, he told a story about the women that were pregnant and going to be in labor. And he said their grief was going to turn to joy. And that's what's going to happen to them, he said. Okay. And so in the end, our grief is going to turn to joy, but you can have a piece of that joy right now, even if your rheumatoid doesn't go away. Então, Jesus, por exemplo, ele nos mostra que a gente tem que aprender a focar no ganho e não na dor. É a brincadeira do gain and pain. E ele mostra, por exemplo, no Evangelho de João, quando ele conta aquele caso daquela mulher que tinha... Ele conta a história para os seus discípulos daquela mulher que teria dores de parto e que as dores seriam reais, mas o benefício que viria depois era superior. Então, nós temos que ensinar as pessoas a ter a mesma perspectiva. A dor pode fazer parte de um processo no qual nós teremos algo superior e ainda assim Deus nos dá benefícios presentes nesse momento quando Ele nos dá pequenos alívios dessas dores. And so, daily then, see, and daily, I'm talking about daily, not just once a day, but daily, throughout the day, you develop a renewal of your inner man. So you start thinking, desiring God's thoughts. So you have, Psalm 119, 9 through 11. How does a young man keep his way pure? He hides the word of God in his heart, but he doesn't hide it there to leave it there. He uses it. And that's what you have to do. Então nós temos, I'm sorry, I think I lost the beginning of I was thinking ahead. So would you be able to repeat just that little part? No, that's all right. I'll do better next time. No, look. This is mind renewal, inner man renewal. And what I mean by that inner man renewal is we need to change your thinking and your wanting on a daily basis. That is 24/7 because então nós precisamos going off. Isso, nós precisamos então lembrar que o grande objetivo é a renovação do homem interior, segundo os pensamentos de Deus e segundo os desejos de Deus, como o Salmo 119 nos lembra que aquele jovem precisava, como pode o jovem guardar puro o seu coração se ele meditar na lei do Senhor? Então é o objetivo da renovação do homem interior. And so they make a commitment to trust God. They just don't say the words, but that trusting God has to be in action. So, example, they could stay in bed. Nós temos que ajudar as pessoas a confiar em Deus. Às vezes eles fazem um compromisso, mas não entendem o que significa. Por exemplo, a pessoa pode estar na cama, por exemplo. And they get out of bed to please God, not just because they're tired of staying in bed, and they be as functional as they can be with the body that they have. Então eles podem optar por não ficar deitado na cama, mas se levantar da cama para glorificar a Deus e serem funcionais com o corpo que eles têm. O objetivo não é apenas melhorar o corpo, mas glorificar a Deus sendo funcional com o seu corpo. On the handout, I have 6 P's. Now I can say those. That's why I want to send you the handouts. But if you remind yourself of God's presence, você precisa se lembrar da presença de Deus como algo essencial. So he's in the problem, okay? Then his power, he's doing something. His promises, he's promises to do something. His purpose, so he's up to something good now and eternally.
and he's going to provide for you as he completes his plan. That's the 6 P's. Você precisa lembrar, então, que a presença de Deus é real no problema. A sua força, as suas promessas, elas nos acompanham. E essas coisas são reais e nos ajudarão a viver dentro do problema. For the pastors, that is a redemptive historical approach to problems. Para os pastores, esse é uma abordagem histórico-redentiva para os problemas. We want to teach our people to be better theologians, and they will be better patients, and they will be better doctors when they're good theologians. Nós precisamos ensinar as pessoas a serem melhores teólogos, e quando elas forem melhores teólogos, eles serão melhores pacientes, melhores doutores, quando eles forem melhores teólogos. Okay. So now we're going to conclude here. Or let me just, you want the person to be as functional as they can be, but they have to be wise in knowing what they could or shouldn't do. So you want them to do as much, but they don't necessarily have to do more. Does that make sense? Concluindo, nós queremos ajudar as pessoas a serem funcionais, mas funcionais com sabedoria, sabendo aquilo que elas não deveriam fazer e não deveriam praticar. Ou seja, essa sabedoria vai trazer um balanço entre funcionalidade e aquelas coisas que devem ser evitadas. Being responsible pleases God. Ser responsável é algo que agrada a Deus. Okay. So now, here is 6 conclusions. So então aqui temos 6 conclusões. A daily focus on God and those 6 P's that I'll send you so people can look at those, okay? Nós precisamos ter um foco diário nesses 6 pontos que depois eu vou passar para que vocês tenham acesso. They're not controlled by the desire for pain relief, that's 2, but by pleasing God. Nós não devemos ser controlados pelo desejo de termos o alívio da nossa dor, mas pelo desejo de agradar a Deus. And the way he fulfills that is that he uses what he doesn't like or want to become more like Christ. E a forma como Deus faz isso em nós é usando as coisas que nós não gostamos e não queremos para que nós possamos nos assemelhar a Deus e agradá-lo. And that takes you right to the cross. E isso leva você imediatamente à cruz. Jesus embraced the cross not because he liked it, but because he desired to please his Father and save a people for himself that he did to disregard the cross. Jesus, nós precisamos ver o exemplo de Jesus, que ele abraçou a cruz, não porque ele gostava da cruz, mas porque ele queria agradar o seu Pai e desejava a salvação do povo de Deus. Nós precisamos enxergar isso. So I end with this. If your person says, maybe I can't function like I used to, but this is what I can. And I know I'm pleasing God when I do that. Então, eu gostaria de concluir com essa ideia. Muitas vezes a pessoa vai olhar para o corpo dela e vai falar, talvez hoje eu não consigo funcionar como eu funcionava antes, mas eu vou fazer o que eu posso fazer, e esse desejo de fazer o que eu posso fazer é agradável a Deus. Or the other is, I'm being responsible to the degree that I can. E a outra forma de colocar isso é, eu estou sendo responsável na medida daquilo que eu consigo fazer. Let me give you a quick example. I have these ladies, and so they clean the house. So they have 10 rooms in the house, just say, okay, all right? And they want to clean all 10 in one day, okay? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho essas mulheres que são contratadas para limpar a casa e elas têm 10 quartos para limpar num dia. So I suggest to them, clean 2 in the morning, 2 in the afternoon, to the next day, till they get it's over 3. No, don't want it. They want to do it all one time, okay? So what they're doing is they're compressing their wants and they're forcing it on God. And they find out that their body can't handle it. Eu sugiro muitas vezes a elas, olha, limpa 2 quartos de manhã, 2 quartos da tarde, deixa outro para outros dias, mas elas falam, não é isso que a gente quer fazer. A gente quer limpar os 10 quartos de uma vez. O que elas estão tentando fazer é forçar a vontade delas contra a vontade de Deus, mas logo elas percebem que o corpo delas não é capaz de fazer isso.
Now, as a physician, I'm gonna tell them that I'm helping your rheumatoid, for instance, and I'm going to be God's kind of rheumatologist and bring as much as I can to bear to get your rheumatoid under control. Eu, como médico, eu vou dizer a elas, olha, eu vou ajudar você com a sua reumatoide e eu vou ser uma espécie de reumatologista da parte de Deus para ajudar você a lidar com a sua reumatoide. And so I will ask them to pray for me in that regard. But I also tell them that I'm also a counselor. And so the goal is not for your rheumatoid to go away, but to please God and help me help you do that. So I interface those two together. Então eu digo a elas, veja, eu vou ajudar vocês e vocês devem orar por mim, mas eu não sou apenas médico, eu sou também um conselheiro. E o meu objetivo não é ajudar simplesmente a fazer a reumatoide ir embora, mas ajudar vocês a agradar a Deus no meio desse problema. E ao fazer isso, vocês vão glorificar a Deus. All right, Dr. Jim. Eu acho que nós temos... I'm confused, Dr. Hala, Dr. Jim, or just Jim. It's all right. It's all right. You just call me Jim. It's all right. So we're going to go for some questions. Nós temos agora a oportunidade de ter algumas perguntas. Sei que o pastor Tarcísio e o João Geraldo pegaram algumas perguntas e algumas pessoas podem colocar perguntas também no chat do nosso YouTube. I'm just telling them that Pastor Tarcísio and John will bring some questions, and some people may even type down those questions on our live chat on YouTube. So I'm going to give them some time to type those questions. Vou dar um tempo para que alguém queira fazer perguntas. Então nós temos uma pergunta. We have one question. I'm going to ask the question in English and then repeat it in Portuguese so people can understand. Eu vou perguntar a pergunta em inglês e depois em português, tá? Então, em inglês primeiro. So the question is every pain an attempt to force human will over God's will? A pergunta é, será que toda dor é uma tentativa de forçar a vontade humana sobre a vontade de Deus? Do you understand the question, Dr. Well, Jim? does every pain, is that... Is it an attempt to force human will over God's will? I'm trying to understand it. So it's not pain relief, but the presence of pain, is that The presence of pain. Okay. The presence of pain is a result of the curse, okay? A presença da dor, nós temos que entender que ela é um resultado da maldição. Yeah. And so, if you go out in the sun, I don't know how you guys do. If you go out in the rain, I mean, you're going to get wet, okay? And even if you have a raincoat on and an umbrella, you're still going to get wet to a certain degree. So that's se você for na chuva, se você sair na chuva, você vai se molhar mesmo que você tenha uma capa de chuva, porque a chuva molha. And what I try to do is bring biblical truth to bear on how to interpret the situation and respond to it. Então, o que eu tenho ajudado as pessoas é trazendo a verdade bíblica para ajudá-las a interpretar a situação que elas estão vivendo, interpretar e aguentar, ter uma resposta para a situação a partir da perspectiva de Deus. All right. That makes sense? Yeah, sure. O Pastor Tarcísio, o pastor Tarcísio tem uma pergunta, eu vou perguntar em inglês e depois em português. English first. We had a lecture on the biblical approach to pain a while back. How do you deal with the almost omnipresent approach of pain by the big pharmaceutical companies? Então, a pergunta que o pastor Tarcísio está fazendo é, tivemos uma palestra sobre a abordagem bíblica da dor, como é que o doutor agora lida com a quase onipresente abordagem da dor pelas grandes companhias farmacêuticas? So, what is your approach to that, Okay, Dr. Jim? let me, it's going to be so simple that you might think, I take care of people, not pain. A minha abordagem é simples. Eu lido com pessoas, não com dor. Yeah. So I get to know my people. So I ask them questions. What do you want from me? I want this pain gone. Okay? Eu quero conhecer as pessoas, então eu pergunto perguntas, né? O que você quer de mim? E a pessoa fala, eu quero que minha dor vá embora. Yeah. And then I want to know somewhere along the line, if they're a believer, how God fits in, what's the purpose and wanting it gone. Those sound so simple questions, but most people haven't thought through those, and they don't have any idea how it bears on
me trying to help them. Na maioria das vezes eu faço perguntas simples, como quem é Deus, quem é você, de acordo com a Bíblia, mas muitas vezes as pessoas não têm respostas básicas para essas perguntas e elas não percebem que essas perguntas estão diretamente ligadas à forma como ela enxerga a sua própria dor. I've had people with rheumatoid, their disease was gone, they still had pain, they were convinced that the disease was still there, and you weren't going to unconvince them. So I didn't try to convince them that the pain was not there, because I would be calling somebody a liar. And you're not, okay. Algumas pessoas eu tive a oportunidade de tratar da artrite reumatoide e ela foi curada, mas a pessoa continuava sentindo dor. E eu entendia que eu não deveria dizer para a pessoa que ela não estava sentindo dor, porque muitas vezes isso tem a ver com a interpretação dela daquilo, não somente com a presença da doença, mas a interpretação dela do fato. I think the question, though, about medication. So I use medication. I use it to help me take care of patients. I don't use it to take care of pain. Então, quando eu uso a medicação, eu uso ela para lidar com pessoas, não para lidar com a dor estritamente. All right. Does that Yeah, help? sure. That helps a lot. Eu vou pegar algumas das perguntas, então, aqui no YouTube, tá bom? Depois eu pego essa pergunta do pastor João Geraldo aqui de novo. Então, o João Inácio, a pergunta dele, as pessoas podem ver no próprio chat, tá? So, João Inácio has a question. Can I understand pain through psychosomatic? Is pain a language? Can I understand that? Eu posso entender a dor pela psicossomática? A dor é uma linguagem? Okay. The pain people will tell you that pain is its own language, so they can get you to come to see them. Okay. O pessoal da dor, os médicos que gostam de tratar da dor, eles vão falar que a dor tem a sua própria linguagem e eles vão falar isso para que você possa ir para o consultório deles. Okay. The term psychosomatic, I hate that term. That's a Greek term. It comes from the Greek. Psycho has to do with your inner man, and somatic has to do with your outer man. So they are trying to rape the Bible, is what they're trying to do, because they don't have any biblical construct to how to interpret that. Eu não gosto muito da expressão psicossomática, porque ela vem do universo grego, que entendia psique como o mundo interior, somático como o corpo, o mundo exterior, só que eles não têm um construto bíblico adequado para explicar o que é o mundo exterior e o exterior. Então, é um termo que não tem uma base bíblica clara. Everybody knows that if you change your thinking, that's cognitive behavioral thinking and biofeedback and yoga. If you change your thinking, you're going to change how you feel, including pain. But todo mundo sabe que se você mudar o seu pensamento, incluindo processos biológicos, yoga e coisas do tipo, behaviorismo cognitivo, que essas coisas vão mudar coisas no seu corpo. Todo mundo sabe disso. That steals from the Bible and steals from God. So that's why I tell people, thinking, wanting, doing, and feelings are all linked. So somebody will tell me, yes, when I get upset, my pain gets worse. That's an important thing. And they say, well, help me understand that. What's going on? Well, the boss is upset at me. Okay, that's just an example. So did that boss touch you? No. Did that boss do anything to you? No. So it was your thinking about the boss that led you to have, you could do that with, quote, anxiety, quote, fear. And so how did something outside of you affect you on the inside? That's such a simple question that nobody ever asked that. Sim. Então, muitas vezes a gente não entende que essas coisas dão certo porque elas estão roubando diretamente da Bíblia. A Bíblia diz que se a gente mudar o nosso pensamento, isso vai mudar o nosso corpo. Por exemplo, uma pessoa que chega no consultório e diz que está sentindo dor, e aí ela diz que ela tem um problema com o chefe dela. E eu pergunto, seu chefe tocou você? Não. Seu chefe te bateu? Não. Mas a forma dela de pensar a respeito do chefe dela gera dor no seu corpo. Isso se aplica à ansiedade, se aplica a tantas outras coisas. Então, a dor não é apenas aquilo que acontece ao meu corpo, mas também ligado a processos de pensamento que afetam o meu corpo.
Does that make All right. you Yes, understand sure. what I said? Sure. Another question. Mais uma pergunta aqui. O Paulo Henrique, he's asking a question. Fale um pouco sobre a dor da depressão. Can you speak a little bit about the pain of depression? I know that we may get into it later, but just a little bit on what is the pain of depression. I've written a book on depression. Okay. All right. Sorry, I didn't ask the question in Portuguese. My bad. Ele pediu para falar sobre a dor da depressão, tá? A dor da depressão. Então é a pergunta que eu estou fazendo ao Dr. Jim nesse momento. Yes, go on. I've written a book on depression. Okay, it's a small book, but that's another. How would you say that? That's another trap that you can get lost in. Okay, because depression, sinful fear, sinful anger, and worry all have two common traits: control and resources. Ok, então ele escreveu um livro sobre depressão e muitas vezes a gente percebe que tem uma armadilha da depressão, porque a gente não entende que a ira pecaminosa, sorry, what were the 4 topics you said that are related? Well, sinful fear. O medo pecaminoso. Okay, sinful anger. Not all anger is sinful. Ira pecaminosa. Worry preocupação and depression. E depressão. Todos eles têm elementos comuns. What are the common traits between them? Okay, and that is control. I don't have it, or I have it, or I've lost it, but I want it. And then resources, will I get it or will I not get it? Having something that I don't want or having something that I can't get. Eles têm elementos comuns, que é o elemento de controle, ou eu consigo ou não consigo controlar alguma coisa, e os recursos para resolver um problema. Ou eu tenho a coisa que vai resolver o meu problema, ou eu não tenho a coisa que vai resolver o meu problema. Estão na raiz da ira pecaminosa, do medo pecaminoso e da própria depressão. Yeah, and so people hurt when they think a certain way. Quando as pessoas estão com dores, eles pensam de uma forma específica. I had a lady tell me, I don't have to have anything depress me, I can depress myself. Uma paciente disse para ele, eu não preciso ter nada que me deprima, eu consigo me deprimir. So what you do is get people, when they say, oh, I'm anxious, I hate that word. Tell me what you mean by that. When they say I'm depressed, they're telling you how they feel, but you've got to get to their thinking and their wanting to really help them. This is very important. I'm going to translate slowly. Ele falou uma coisa que é muito importante, meus irmãos. Ele disse o seguinte, quando a pessoa diz que ela está ansiosa ou com depressão, isso em si não diz nada, isso simplesmente diz o que ela se sente. Você precisa ir mais a fundo. O que é que você quer dizer com isso? Quais são os processos de pensamento e os processos de desejo que estão te levando a estar ansioso e depressivo? Essa é uma das teses principais do Dr. Jim Hala, para as pessoas ficarem atentas, tá bom? So yeah, keep going. Okay, so when we talk about the pain of depression, I would just you got a person that has this label. There's this label, and you want to know their thinking and wanting, and you're going to find out that they're thinking wrongly about God, themselves, others, and circumstances. You're going to find that it's so simple that people ignore it. Você precisa, quando a pessoa diz eu estou depressiva ou estou ansiosa, isso é apenas um rótulo. Você precisa fazer as perguntas sobre o que ela pensa sobre Deus, sobre si mesma, sobre o próximo, e frequentemente nós perceberemos que elas têm percepções absolutamente distorcidas sobre a realidade de quem Deus é, quem nós somos e dos nossos relacionamentos, que causam também processos de depressão e ansiedade. All right. Let me get more questions. Eu vou pegar, depois eu pego a pergunta do reverendo João Geraldo, eu vou pegar a pergunta da Taina. I'm going to ask in Portuguese and then English. Como lidar com a dor e ser responsável dentro do que você pode fazer, mas sem ter a sua identidade no sofrimento? Como ponderar o lamento sincero com a esperança em Cristo? Taina, eu não sei se eu consegui entender a primeira parte da sua pergunta. Será que você poderia digitar ela novamente e aí eu volto nela daqui a pouco? Eu acho que eu não consegui entender a primeira parte. Se você puder refrasear, vai ser melhor. Another question from a doctor.
Pergunta: como médicos cristãos podem usar essa perspectiva de dor no tratamento de pacientes, especialmente aqueles pacientes que não são cristãos? The question is, how can Christian physicians use this perspective of pain in the treatment of patients, especially those patients who are not believers? How can Christian physicians do that? Okay, that's part of what I have committed my life to, the practice of biblical-based medicine. Isso é grande parte do que eu tenho dedicado minha vida a fazer, que é a prática da medicina baseada nas escrituras. I will send you guys some things that I have done, or you can get on my website, and I have a website on the biblical view of illness, for instance. But eu vou mandar para vocês o material que eu tenho usado, e no meu próprio site eu tenho um material sobre a visão bíblica da doença. I've written the books on how to be a godly patient. I've written a book about pain, the plight of fallen man. I've written a book on how to be a Christian physician. So, I mean, that information is out there. But so to try to answer that in a simple, I take the patient where they are. They come to me, and then I just ask them some questions. They say, I've got rheumatoid arthritis. Okay, are you just going to believe them? No, I start asking them, help me understand that. Okay, then they tell you that. Okay, and then obviously it's logical that you want to ask them, what have they done about it? Okay, and how has that worked? And what is your response to that? Then now you're getting into them. They know that you're involved with them. And then you can ask them, where does God fit into all this? And some people are easier to say that than others, okay? And already, you know, after I've been doing this for a while, and I have an idea that what I can say. And there's some that you can say that easy to, others you have to, you can't do it. But I have to be the best rheumatologist that I can be, because if I'm a bad rheumatologist, then I'm really a imposter, because I'm not honoring God that way. Okay, so então o pastor, o doutor, ele disse que ele escreveu vários livros, entre eles Como Ser um Médico Cristão, é um dos livros que ele escreveu em inglês. E uma das situações do dia a dia que ele lida é, por exemplo, uma pessoa chega no seu consultório e diz: eu tenho artrite reumatoide, e aí ele faz essa pergunta e depois pergunta: tá, como foi que você causou isso? E aí ele começa a se envolver com a pessoa, ele começa a perguntar quais foram as causas que levaram ela eventualmente a contrair ou reforçar aquela doença, e aí ele vai perguntando cada vez perguntas mais profundas até o ponto de dizer: e como você acha que Deus se encaixa com tudo isso? Alguns respondem melhor, outros não são capazes de dar uma resposta muito boa, mas ele vai chegando no coração da questão, partindo dos sintomas e entrando nas camadas mais interiores, até que ele possa entender qual é a verdadeira raiz no coração da pessoa. E então ele entende que, para a glória de Deus, ele precisa ser o melhor reumatologista possível e não um impostor. E isso envolve a sua própria cosmovisão dos problemas, que não são apenas os sintomas externos, mas também questões, às vezes, mais profundas ligadas ao coração das pessoas. All right. Bom, eu só quero fazer uma pergunta. Let me just ask a question to Pastor Tarcísio. Pastor Tarcísio, eu entendo que, em termos de palestra, o Dr. Jim Hala já concluiu a palestra. Nós estamos agora só em perguntas e respostas. A gente segue nessas perguntas e respostas? Deixa para depois? Como é que vai ser? Eu acredito, algumas questões vão ficar mais claras na terceira palestra, no sábado. Tá. Mas ele até segurou um pouco das respostas. Eu acredito que sim, ele já terminou sobre o que ele iria falar. Sim, a gente só está aprofundando agora com as perguntas das pessoas. Eu creio que a gente pode ainda conduzir com mais umas 2 perguntas aí. Joia, tudo bem. Seria tudo interessante. Bem. Eu vou, Pastor... Já que nós temos tempo para isso. Okay, Dr. Jim, we know that we are done with the lecture. We're going to get only 2 questions and let any other issues for the following days. So we have 2 questions here. Okay. Eu tenho 2 perguntas. Portuguese first and English later. A pergunta é a seguinte: como ajudar as pessoas? Let me ask. I have 2 questions that I can bundle in one question. Como superar os aspectos fenomenológicos da dor? Por exemplo, a fibromialgia. É possível interpretar a dor da fibromialgia
mesmo sem os sinais físicos dela? So let me try to ask that question in English. How to overcome the phenomenological aspects of pain? For example, when it comes to fibromyalgia, can we interpret the pain even if we don't have the physical signs of the pain? Is it possible for us to interpret the pain of fibromyalgia even if we don't have the physical signs of the pain? That's an interesting question. É uma pergunta interessante. Yeah. People have already interpreted their pain. That's why they come. A Okay? maioria das pessoas já interpretou a sua dor e é por isso que elas vão ao médico. Yeah. And some people don't want to know what they have except to get rid of the pain. A maioria das pessoas não quer nem saber o que eles têm, eles só querem saber como se livrar da dor. Yeah. So what I think it comes back to the same thing. You just want to know your patient. So they have a diagnosis of fibromyalgia. So I ask them, how did that come about? And they will mention what they read on the internet. Everybody is on the internet, okay? A maioria dos pacientes, eles quando chegam, eles falam, olha, eu tenho um diagnóstico de fibromialgia. E aí eu pergunto para ela, tá, de onde você tirou esse diagnóstico? E aí a pessoa fala, eu li alguma coisa na internet, porque a maioria das pessoas lê coisas na internet. Yeah. And then I ask them what they think about that. A lot of these people have had it for 10 or 20 years. They have pain and they have their response to the pain and they have this pattern response. So they've added to it over the years. So if it's kind of like having a spot on your car, and if that's all you focus on and you don't figure out where your car drives, what road it goes, do they put it in the garage? You're just kind of talking about something. Excellent. Yes. Ele falou que muitas vezes ele pergunta para a pessoa há quanto tempo você já tem essa dor, e a pessoa diz, olha, já tem há 10 a 20 anos, e aí a pessoa diz que ela tem a dor, diz qual tem sido o padrão de resposta à dor, e você precisa fazer mais perguntas para entender a pessoa, porque se você não fizer essas perguntas, é igual você ver um problema no seu carro, mas você não perguntar para o motorista por onde que ele dirige, se ele pegou chuva ou não no carro. Todas essas questões vão revelar a causa do problema do carro e não simplesmente resolver o problema que está diante dele. Yeah, I try to give the example of the car as well. Okay. Let me say this. People, doctors oftentimes, they'll say, well, I'll pray for you. I want to ask them, well, what are you going to pray for? Muitas vezes os doutores usam uma linguagem popular como nos Estados Unidos que falam, eu estou orando por você. E eu pergunto para eles, pelo que você está orando exatamente? And what if God says no? And are you going to pray for yourself? Or are you going to pray that you will be God's kind of physician and minister to the person with their problem, given their degree of spiritual maturity and their degree of willingness to hear what you have to say? Então, se por acaso você fizer uma oração e Deus disser não, você vai orar em que sentido? Você vai orar por você mesmo, para que você seja o tipo de médico que vai ser um instrumento na vida daquela pessoa para ajudá-la a passar pela dor, viver aquela dor, confiando em Deus e não simplesmente se livrar da dor. That's a very important thing. É uma coisa muito importante. And I wrote one of my first books. It's True Competence in Medicine. And that was in 2005. That's on the website too. And what it was a lady that I met. She had this diagnosis of fibromyalgia. I don't know how you say all this, but anyway, she was a nurse, had dialysis, got hepatitis C. They probably didn't treat her right. That was a long time ago, okay? And she was an angry lady and hurt. So she came and she said, I got fibromyalgia. And so we just started talking, okay? And she and I wrote that together. And it turned out, here's what it says. I still hurt. My body still doesn't work like I want. This is after weeks and months, okay? These are people that are hard to break through, okay? But she said, it's okay. I have a God to please. God's going to take care of me, and I don't have to have a pain-free body. Now, um paciente que ela tinha era uma enfermeira que chegou com vários problemas para ele. Ela fazia diálise, ela tinha hepatite C, ela tinha um diagnóstico de fibromialgia e ela disse para ele, olha, eu tenho fibromialgia, e é difícil, mas não tem problema, porque eu tenho um Deus em quem eu confio
e um Deus que está no controle dessa situação. E isso ajudou ela a passar pelo problema. Eles conseguiram tratar o problema com uma perspectiva centrada em Deus. That's on our website, True Competence in Medicine, and it's a download, a PDF. You can download that, so it doesn't cost you anything. Ele falou que esse caso que ele conta dessa enfermeira está no site, pode ser feito um download em PDF em inglês, não tem custo nenhum, qualquer pessoa tem acesso a esse material. All right. Dr. Jim Hala, thank you for your time tonight. Okay. I think for today we are done. And eu acho que, pessoal, que por hoje nós encerramos. Eu vou passar a palavra para o pastor Tarcísio para as palavras finais dele, então. Send me your email so I can send you these, and I'll send you some other stuff that might be fun, okay? All right. Para aqueles que estão ouvindo essas conversas de vou mandar um arquivo, eu sei que dá uma coceira, né? Vocês vão querer falar assim, não, manda para a gente. Nós estamos reformulando o nosso website do seminário e logo nós teremos um modo de poder disponibilizar isso lá junto com a palestra. Então, sem preocupações. Aliás, na página do Dr. Jim Hala, vocês já vão encontrar muitos PDFs para ler. Então, fiquem tranquilos, vocês terão já muita coisa para ler, para depois, então, se esbarrar com esse material que nós vamos receber dele e nós certamente colocaremos lá no site. Então, fiquem tranquilos, vai acontecer. Muito obrigado pela audiência de vocês. Contamos com vocês amanhã e sábado para nós darmos continuidade a essa perspectiva, né, de hoje, não apenas de pensar numa abordagem bíblica da dor, vocês viram como é bastante desafiador, e amanhã eu convido você para voltar para a palestra seguinte, que é o que fazer quando o nosso corpo falha. Então, amanhã, o Dr. Jim Hala vai continuar e vai falar sobre o que fazer quando o nosso corpo falha. Então, fique atento, fique ligado nessa palestra, porque vai ser muito desafiadora, encorajadora, e nos fazer pensar naquelas coisas simples e práticas que mesmo nisso, como é que nós vamos agradar a Deus? Nós fomos desafiados muito acerca dessa temática. Então, muito obrigado pela sua audiência de hoje. Professor João Geraldo, pode nos elevar a Deus uma oração? Dr. Jim, I just asked Professor João Geraldo to pray. Yes, I figured that. Comment. Send me that email link. So it's jimhall@yahoo.com, okay? And I'll send it. Okay? All right. Perfect. Vamos orar? Pai bendito, obrigado por tudo aquilo que ouvimos. Certamente desperta em nós inquietações provocadas pelo Senhor mesmo, para que tenhamos a humildade de passarmos essa vida aos teus pés. E clamamos para que toda a instrumentalidade que o Senhor colocar em nosso caminho possa nos ajudar a, como Cristo, a despeito de não gostarmos do sofrimento, vivermos e passarmos por ele, para nos achegarmos aos teus pés e nos aproximarmos de ti. Nos ajuda nisso a passarmos com aprovação, para que façamos a tua vontade, nos alimentemos nela, e o teu nome seja bendito em nossa vida. Nos dá um bom descanso e nos traz amanhã para continuarmos nossas reflexões, certamente depois de ti. É a nossa oração, clamor e agradecimento nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amen. Okay, God bless you guys, okay? God bless you. 6 o'clock tomorrow, right? That's right. Oh, my time. Okay. All right. Be Deus cool. abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau, tchau. Bye-bye.